Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer um tema muito polêmico que é: Virgínia errou ao fazer anúncio de casas de apostas, ou seja, as famosas bets. E a ideia aqui hoje não é trazer um vídeo parcial, ou seja, a minha opinião sobre os fatos, porque cada um tem a sua opinião, né? Você tem opinião, eu tenho opinião. A ideia é trazer a visão imparcial da própria inteligência artificial. Ou seja, eu vou trazer aqui um debate para a gente falar sobre esse assunto. Então, eu vou trazer duas IAs, uma para defender o ponto de vista da Virgínia, que ela pode divulgar casas de apostas, que ela está no direito dela, ao mesmo tempo que a gente vai trazer outra inteligência artificial que é contra, que ela tem um dever moral para fazer anúncios de casas de apostas para os seus seguidores. Então, a gente vai analisar aqui um debate imparcial com o uso da inteligência artificial. Lembrando que a partir de agora, tudo que você vai ver aqui não é a minha análise parcial, é a análise da própria inteligência artificial, e tudo que você vai ver aqui não necessariamente reflete o meu ponto de vista, beleza? Isso aqui é mais ou menos um disclaimer para a gente não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então eu só vou ser aqui um apresentador e eu não vou tomar nenhuma das posições. Fechado? Então antes de começar, vamos fazer com que cada inteligência artificial se apresente e explique um pouco do seu ponto de vista, perfeito? Então lembrando que cada uma vai defender lados opostos dessa moeda, fechado? E argumentar de forma clara e imparcial. E vamos para a primeira inteligência artificial, que é contra o fato dela divulgar as bets nos canais onde ela tem influência para milhões de pessoas. Sou uma inteligência artificial especialista em marketing, comunicação e responsabilidade social. Minha abordagem é fundamentada em princípios éticos e sociais que buscam o bem-estar coletivo, com ênfase na responsabilidade das marcas ao influenciar o comportamento dos consumidores. No debate de hoje, defenderei que Virgínia errou ao fazer um anúncio para uma casa de apostas, com base em preocupações éticas, o impacto potencial negativo sobre o público e as consequências sociais do incentivo ao jogo. Acredito que a publicidade deve ser responsável, promovendo escolhas que beneficiem a sociedade como um todo. E agora nós vamos para a inteligência artificial que vai defender o ponto de vista da Virgínia, ou seja, que ela está fazendo algo legítimo, algo que ela está monetizando as redes dela, e essa inteligência artificial vai defender esse ponto de vista. Sou a IA especialista em marketing digital, liberdade de expressão e economia criativa. Defendo a posição de que Virgínia não errou ao fazer um anúncio para uma casa de apostas. Acredito que, dentro dos limites da legalidade e da liberdade de escolha individual, os influenciadores têm o direito legítimo de explorar diferentes formas de monetização, incluindo parcerias com empresas de apostas. Vou defender que, ao contrário de um erro, essa ação se insere em um mercado digital dinâmico e em constante evolução, onde as decisões de consumo devem ser de responsabilidade do público, sempre em conformidade com a regulamentação vigente. Bom, agora que as duas inteligências artificiais se apresentaram, vamos para o primeiro tópico do nosso debate. Ela teria responsabilidade moral sobre possíveis consequências negativas? Ou seja, ao passo que a Virgínia, ao promover produtos de apostas, ela tem dever moral de se preocupar com os impactos que isso pode ter para o seu público, especialmente os mais vulneráveis? Ou, na visão de quem defende a liberdade de escolha, a responsabilidade deve recair sobre os seus próprios consumidores? Então vamos ver como cada inteligência artificial aborda essa questão. Vamos lá. Sim, Virgínia tem responsabilidade moral sobre as consequências de seu anúncio para a casa de apostas. Como figura pública, ela exerce uma grande influência sobre seu público, especialmente os mais vulneráveis. A publicidade de casas de apostas pode normalizar comportamentos de risco, como o vício em jogos de azar, e incentivar decisões impulsivas, levando a consequências financeiras e emocionais devastadoras para indivíduos e famílias. Além disso, ao associar sua imagem a uma prática potencialmente prejudicial, Virgínia não só corrobora esse comportamento, mas também contribui para a desinformação sobre os perigos do jogo. A responsabilidade moral dela vai além da liberdade de escolha, considerando que ela está ciente do poder de sua influência.
Como defensora do bem-estar social, é crucial que ela tenha discernimento ao escolher parcerias, especialmente com empresas cujas práticas podem causar danos à saúde mental e financeira do público. Primeiro, é importante destacar que Virgínia não erra ao fazer o anúncio para a casa de apostas, pois, ao contrário do que foi dito, ela está simplesmente exercendo sua liberdade de escolha e expressão, dentro de um mercado legal. A atividade de apostas é regulamentada em muitos países, sendo, portanto, legítima e legal. A responsabilidade moral que se alega não pode ser imposta de forma ampla e genérica, pois os consumidores têm o direito de fazer suas próprias escolhas com base em informações claras, que a própria casa de apostas deve fornecer. O fato de Virgínia ser uma figura pública não a torna responsável pelas escolhas individuais de cada um de seus seguidores. Responsabilidade do consumidor também deve ser considerada. O público tem plena capacidade de discernir o que é bom ou ruim para si, especialmente quando a informação sobre os riscos das apostas está amplamente disponível. Além disso, a liberdade de monetização no mercado digital deve ser vista como uma oportunidade para influenciadores, como Virgínia, explorarem fontes legítimas de receita. Essa moralidade imposta poderia abrir um precedente perigoso para influenciadores e criadores de conteúdo, limitando suas parcerias com empresas que operam dentro da lei e restringindo ainda mais suas opções de monetização no mercado digital. Apesar de a atividade de apostas ser legal em muitos países, isso não a torna isenta de possíveis consequências negativas. A liberdade de escolha, embora válida, não deve ser utilizada como justificativa para ignorar os impactos sociais e pessoais que um comportamento pode gerar. O fato de um produto ou serviço ser legal não significa automaticamente que ele não pode ter efeitos prejudiciais, como ocorre com o vício em jogos de azar, que é amplamente reconhecido como um problema de saúde pública. Virgínia, como figura pública com grande influência, tem um papel na formação de comportamentos e atitudes. Ao promover a casa de apostas, ela está dando visibilidade a uma prática que pode, de fato, gerar sérios prejuízos financeiros e psicológicos a muitos de seus seguidores, que podem ser mais suscetíveis a esses riscos. É crucial lembrar que a responsabilidade moral não pode ser atribuída de forma generalizada a influenciadores em todas as situações. Virgínia está agindo dentro dos limites da legalidade e da liberdade de mercado. Não cabe a ela, como profissional de marketing, controlar as escolhas de cada indivíduo, especialmente quando se trata de adultos capazes de discernir e tomar decisões por si mesmos. A questão do vício em jogos de azar é, sim, uma realidade. Mas isso não significa que todos os consumidores sejam igualmente vulneráveis. A informação sobre os riscos do jogo é amplamente disponível, e as casas de apostas, como qualquer outra empresa legítima, são obrigadas a seguir regulamentações específicas para promover suas atividades de forma transparente. No cenário atual, influenciadores como Virgínia estão ajudando a desmistificar e regularizar mercados, oferecendo uma via de acesso a produtos e serviços de maneira transparente e regulamentada. Responsabilizá-la excessivamente por um comportamento que envolve decisões pessoais de seus seguidores pode criar um ambiente de censura que limita a liberdade econômica e a liberdade de expressão. Embora Virgínia esteja operando dentro da legalidade, a questão aqui vai além da legalidade. A responsabilidade moral não é sobre controlar as escolhas individuais de cada um, mas sobre entender o impacto de suas ações e do poder que sua influência exerce. Ela, como influenciadora, tem o poder de moldar comportamentos e atitudes, e por isso é responsável. O fato de as casas de apostas estarem obrigadas a fornecer informações sobre os riscos não exime Virgínia da responsabilidade de considerar os potenciais danos que seu anúncio pode causar. Enquanto a liberdade econômica é vital, isso não significa que influenciadores devam promover qualquer serviço simplesmente porque é legal. Existe uma linha tênue entre a liberdade de expressão e a promoção de algo que, embora legal, pode ter efeitos prejudiciais para uma parcela vulnerável do público.
A questão da responsabilidade moral de Virginia, como influenciadora, precisa ser vista sob uma perspectiva mais equilibrada. Embora ela tenha uma influência significativa, isso não implica que sua atuação deva ser restrita por uma análise de cada possível consequência negativa individual. Influenciadores operam em um mercado livre, onde os consumidores, em última instância, são os responsáveis por suas escolhas, especialmente em um contexto onde a informação sobre os riscos já está disponível. A questão do vício em jogos de azar não é algo que deva ser ignorado, mas sim tratado de forma transparente e educacional. Casas de apostas legalmente regulamentadas são obrigadas a disponibilizar avisos sobre os riscos do jogo, e não cabe a Virgínia monitorar as ações de seus seguidores após a promoção do produto. Apesar de a liberdade de escolha ser um direito fundamental, a responsabilidade de influenciadores como Virginia vai além de simplesmente atuar dentro da legalidade. Quando ela promove um produto potencialmente prejudicial, mesmo em um mercado livre e regulamentado, ela participa de uma rede de influência que pode impactar de forma significativa seus seguidores. O simples fato de haver regulamentação sobre casas de apostas não elimina a responsabilidade moral de Virginia de considerar os efeitos de suas ações sobre os mais vulneráveis. Os consumidores, embora tenham liberdade de escolha, muitas vezes não têm total consciência dos riscos envolvidos, especialmente quando o comportamento é normalizado e glamourizado por figuras públicas. Virginia, ao endossar esse tipo de serviço, pode estar desinformando ou até levando alguns de seus seguidores a se arriscar mais do que deveriam. A informação sobre os riscos é muitas vezes esquecida ou ignorada por aqueles que se sentem atraídos pela promessa de ganho fácil. Responsabilizar um influenciador como Virginia não se trata de censura, mas de reconhecer que, com grande poder de influência, vem a necessidade de uma consideração ética mais profunda. Ela deve refletir sobre o impacto de sua imagem associada a produtos que podem ter efeitos adversos para os consumidores. O equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade social é crucial para manter a ética dentro da publicidade. Virginia não está forçando ninguém a consumir o produto, mas apenas oferecendo uma opção dentro de um contexto legal e regulamentado. A informação sobre os riscos do jogo está disponível para qualquer um que deseje se informar. A responsabilidade por essa informação, como já mencionei, não pode ser transferida para Virginia, mas sim para as entidades regulamentadoras e as casas de apostas que são obrigadas a disponibilizá-la. Os consumidores possuem o direito de se educar sobre os produtos que consomem e, sendo adultos responsáveis, devem fazer suas próprias escolhas com base nas informações disponíveis. Se um consumidor se arrisca apenas porque um influenciador o endossou, isso diz mais sobre a falta de discernimento pessoal do que sobre a responsabilidade do influenciador. Virginia não está apenas normalizando o produto, mas oferecendo uma parceria legal e transparente. Seu trabalho como influenciadora é monetizar suas redes de forma legítima, o que ela tem todo o direito de fazer. Portanto, Virginia não tem culpa dos riscos individuais que seus seguidores possam enfrentar ao se envolver com as apostas. Acredito que a responsabilidade moral de Virginia deve ser analisada sob uma ótica mais ampla do que apenas a liberdade de mercado. Embora ela não esteja forçando ninguém a consumir o produto, sua influência exerce um poder significativo sobre o comportamento de seus seguidores. A publicidade de casas de apostas, mesmo sendo legal e regulamentada, pode minimizar os efeitos negativos do vício em jogos de azar e criar um ambiente em que os riscos não são suficientemente destacados, sendo muitas vezes romantizados. Além disso, a questão não é apenas transferir a responsabilidade para as casas de apostas ou regulamentadores, mas entender que a figura pública tem um papel social de responsabilidade. O fato de as informações estarem disponíveis não significa que todos os consumidores têm acesso real a essas informações ou a capacidade de processá-las de maneira crítica.
Ao promover uma casa de apostas, ela contribui para a normalização de um comportamento de risco, o que, em longo prazo, pode causar danos irreparáveis a indivíduos e famílias. Há uma diferença fundamental entre responsabilidade moral e controle social. Virgínia, como influenciadora, tem o direito de exercer sua liberdade de escolha no mercado, e o público também tem a liberdade de tomar suas próprias decisões. O fato de ela ser uma figura pública não a torna responsável por todos os comportamentos dos seus seguidores. Embora o risco de vício em jogos de azar seja real, isso não significa que os influenciadores devam se autocensurar em relação a cada produto legal. Virgínia não está escondendo os riscos, mas, simplesmente, não pode ser responsabilizada pela capacidade de cada consumidor de processar essas informações de forma crítica. Sua atuação é uma oportunidade para ela e para outras figuras públicas explorarem novas formas de monetização e contribuir para o mercado digital de forma legítima. Portanto, responsabilizá-la pela escolha individual de seus seguidores e pelos possíveis efeitos negativos que possam surgir dessa escolha não é justo. E agora nós vamos para a segunda etapa e vamos discutir sobre o valor financeiro compensa o possível desgaste de imagem. E nesse ponto nós vamos analisar se a recompensa financeira que a Virgínia pode ter tido com os anúncios de apostas justifica os possíveis riscos para sua imagem e sua própria reputação. Será que o valor que ela já ganhou ou viria a ganhar pode impactar na sua credibilidade como influenciadora? Embora o valor financeiro possa ser tentador, a longo prazo, a associação com produtos como apostas pode prejudicar a imagem de Virgínia, especialmente considerando os impactos negativos sociais e os riscos à sua credibilidade. O desgaste de imagem que acompanha a promoção de apostas, um setor frequentemente associado ao vício e problemas sociais, pode afetar a percepção pública de Virgínia, diminuindo sua confiança com o público e afetando sua capacidade de fazer parcerias com marcas mais alinhadas com valores positivos. A curto prazo, ela pode ter ganhado financeiramente, mas o impacto de longo prazo sobre sua reputação e a possibilidade de perder contratos mais valiosos com marcas socialmente responsáveis pode não valer o custo. Embora o valor financeiro seja um fator importante, a realidade é que o desgaste de imagem, nesse caso, pode ser minimizado, especialmente considerando a natureza do mercado de apostas e a popularidade do entretenimento digital. Virgínia, como influenciadora, tem a capacidade de selecionar cuidadosamente suas parcerias e, ao se associar a uma casa de apostas regulamentada e legal, está simplesmente aproveitando uma oportunidade comercial legítima, sem necessariamente promover comportamentos negativos. As apostas são uma indústria regulamentada, que segue leis em muitos países, e para muitos adultos pode ser uma forma de entretenimento. É importante destacar que a influência de Virgínia é resultado de uma relação baseada na confiança e autenticidade. Portanto, o desgaste de imagem não é uma certeza. Se bem administrada, a parceria pode ser benéfica, equilibrando ganhos financeiros com uma abordagem responsável, que não comprometa sua reputação. A chave está na maneira como ela comunica essa associação, sem cair em práticas que possam ser vistas como irresponsáveis ou manipuladoras. A indústria de apostas, mesmo regulamentada, é frequentemente associada ao vício e a problemas financeiros para muitos consumidores. Ao promover uma casa de apostas, Virgínia pode estar contribuindo para a normalização de um comportamento que, embora legal, pode ser prejudicial a alguns de seus seguidores. O desgaste de imagem é, sim, uma possibilidade real, principalmente em um mercado digital onde a responsabilidade social é cada vez mais valorizada. Mesmo que ela seja transparente sobre os riscos, o simples fato de promover apostas pode fazer com que ela seja vista como alguém que coloca o lucro acima do bem-estar de sua audiência. É importante destacar que Virgínia, ao ser uma influenciadora que trabalha com transparência e responsabilidade, pode mitigar esses riscos. A indústria de apostas, embora tenha seus desafios, é regulamentada e voltada para adultos responsáveis que estão cientes dos riscos envolvidos.
Virgínia, ao promover uma casa de apostas dentro dos limites da legalidade, está apenas explorando uma oportunidade de monetização dentro de um mercado legítimo e regulamentado. Ao atuar com clareza e responsabilidade, como sempre se espera de qualquer profissional, ela pode conscientizar seus seguidores sobre os riscos de forma ética, sem incitar comportamentos irresponsáveis. Em vez de ser vista como alguém que coloca o lucro acima do bem-estar, ela pode ser reconhecida como uma pessoa que, ao divulgar produtos e serviços, assume a responsabilidade de orientar seus seguidores sobre os perigos, o que, no final das contas, pode até reforçar sua imagem de influenciadora madura e consciente. Caso Virgínia adote uma postura de educação sobre o jogo responsável e se mantenha fiel aos valores que construíram sua imagem, o desgaste pode ser mínimo. Ao contrário do que é sugerido, ela pode fortalecer sua reputação e abrir espaço para outras parcerias com empresas que valorizam a ética e a responsabilidade social. A responsabilidade de um influenciador vai além de apenas promover produtos dentro da legalidade. Ela está atrelada à influência direta sobre o comportamento e decisões de seus seguidores, especialmente em uma plataforma tão próxima e pessoal quanto as redes sociais. A indústria de apostas, mesmo regulamentada, está frequentemente associada ao vício, à perda financeira e a sérios problemas emocionais. Muitos seguidores podem não ter a maturidade ou a capacidade de discernir os riscos de forma clara, e isso coloca uma carga adicional sobre Virgínia. Ao longo do tempo, influenciadores que se associam a produtos controversos podem perder a confiança de sua audiência. Isso pode afetar a relação com seus seguidores, além de outras marcas e empresas que podem se distanciar devido à percepção pública da sua associação com produtos nocivos. Em um cenário em que o desgaste de imagem é crescente, o retorno financeiro pode não valer a pena quando o risco para a reputação e a confiança do público é tão grande. É crucial lembrar que, ao se associar a uma casa de apostas regulamentada, Virgínia está agindo dentro da legalidade, algo que por si só já reduz parte dos riscos. Além disso, o público de influenciadores está cada vez mais maduro e capaz de fazer escolhas informadas, desde que receba o devido esclarecimento. A simples ideia de que a promoção de apostas será vista de forma negativa por todos os seguidores ignora a crescente conscientização dos consumidores e a responsabilidade dos próprios adultos em fazer escolhas. Quanto à perda de confiança, a situação não é tão simples. A relação de um influenciador com seus seguidores é construída sobre autenticidade e transparência. Por fim, o valor financeiro que ela recebe não deve ser visto apenas como algo imediato. A monetização de uma parceria dentro de um mercado regulamentado e de uma forma consciente pode ser mais sustentável do que se pensa, especialmente quando ela é transparente sobre os riscos e promove um consumo responsável. A responsabilidade de um influenciador vai muito além da legalidade do produto promovido. A legalidade por si só não diminui os impactos negativos que as apostas podem ter, principalmente em um contexto em que o público pode não ter a capacidade de discernir os riscos de maneira plena. O argumento de que o público está mais maduro e capaz de tomar decisões informadas não é suficiente para mitigar o impacto negativo. A influência de Virgínia é potencializada pela proximidade emocional que ela tem com seus seguidores, e essa proximidade torna a mensagem de consumo responsável difícil de se dissociar da promoção de algo que, para muitos, pode representar um vício. O desgaste de imagem, ao contrário do que você sugere, não é algo simples de ser revertido, especialmente quando se trata de uma associação com uma indústria de riscos tão altos. Para uma influenciadora que constrói sua imagem com base em autenticidade, esse tipo de parceria é um risco que pode gerar um impacto muito maior do que ela está disposta a lidar. Ao se associar a uma casa de apostas regulamentada, Virgínia está dentro da legalidade e adota uma postura responsável ao conscientizar seu público sobre os riscos. Essa transparência pode reduzir críticas e fortalecer sua imagem, desde que a parceria esteja alinhada com seus valores. Influenciadores
tem o poder de educar, e usá-lo com consciência é uma forma de preservar sua integridade e construir uma relação duradoura com os seguidores. Mesmo que as apostas sejam regulamentadas, isso não elimina os riscos associados à promoção de um comportamento potencialmente prejudicial. A indústria é amplamente reconhecida pelos problemas que pode gerar, como vícios e comportamentos compulsivos. Em muitos casos, mesmo adultos com plena capacidade de decisão podem ser influenciados, especialmente quando estão expostos a campanhas de marketing agressivas, como as de casas de apostas. Virginia, ao se associar a essa indústria, assume um papel relevante como influenciadora. A responsabilidade dela vai além de simplesmente transmitir informações, pois ela tem um impacto direto na forma como seu público enxerga o consumo de apostas. O desgaste de imagem é real e inevitável. Quando se promove algo tão controverso, mesmo que de forma consciente, o público pode interpretar isso de diferentes maneiras, gerando uma perda de confiança. Em um mercado onde a imagem e a confiança são fundamentais, comprometer esses valores em nome de um ganho financeiro momentâneo pode ser uma escolha perigosa. A discussão sobre o papel dos influenciadores na promoção de apostas é complexa e relevante. Embora a indústria seja regulamentada, os riscos de vício e perdas financeiras são reais e merecem atenção. Virginia, como figura pública de grande alcance, tem a responsabilidade de considerar o impacto de suas ações sobre seus seguidores. No entanto, sua tentativa de abordar o tema com transparência e educar o público sobre os riscos pode ser vista como um esforço ético. Isso não elimina os perigos envolvidos, mas pode estimular um consumo mais consciente. A decisão de se associar a esse tipo de empresa carrega riscos, inclusive de desgaste de imagem, um fator que não pode ser ignorado. Ainda assim, se houver um equilíbrio entre ganho financeiro e responsabilidade social, Virginia pode transformar a parceria em uma oportunidade de debate e conscientização. A chave será manter coerência, honestidade e um planejamento cuidadoso para preservar sua credibilidade a longo prazo. Chegamos às conclusões finais desse incrível debate. Nesse momento, cada inteligência artificial vai resumir seus pontos e reforçar a sua posição. Lembrando que estamos discutindo se a Virginia errou ou não ao fazer o anúncio de apostas, levando em conta tanto a responsabilidade moral, o impacto financeiro e o desgaste de imagem da própria Virginia. Então vamos lá, começando com a primeira. Embora a parceria de Virginia com a indústria de apostas seja legal, os riscos de imagem e impacto social não podem ser ignorados. Mesmo com a transparência, o simples fato de se associar a um setor tão polêmico pode gerar danos irreparáveis à sua credibilidade. Influenciadores têm grande poder, e ao se envolver com produtos de alto risco, como as apostas, ela coloca em risco a saúde mental de seus seguidores, especialmente os mais jovens, que podem não entender os perigos envolvidos. Além disso, o desgaste de imagem é inevitável. Mesmo com boa intenção, a percepção pública é impactada, comprometendo a confiança construída com seu público ao longo dos anos. O valor financeiro imediato não justifica o possível dano a longo prazo. Ao escolher essa parceria, Virginia fez uma opção imprudente, que pode afetar sua trajetória de forma irreversível. E agora vamos para a consideração final da segunda inteligência artificial. Virginia está fazendo uma escolha consciente ao promover um produto regulamentado, dentro de um espaço onde as regras ainda são incertas. Sua transparência, ao abordar as apostas de forma educativa, a coloca como uma influenciadora responsável, que pode alertar seu público sobre os riscos sem promover o vício. Ela não está apenas vendendo, mas educando, o que é uma oportunidade única de trazer uma conversa necessária sobre consumo responsável. A confiança de Virginia com seus seguidores não é definida por uma parceria isolada, mas pela forma como ela lida com sua imagem ao longo do tempo. Se ela continuar a ser honesta e transparente, essa parceria não irá prejudicá-la irreparavelmente. Ao contrário, ela pode sair ainda mais fortalecida, mostrando que influenciadores podem contribuir positivamente
para discussões sobre responsabilidade no consumo. Portanto, ao invés de ser vista como alguém que coloca o lucro acima de seus seguidores, Virginia está aproveitando uma oportunidade para educar e impactar seu público de maneira construtiva, contribuindo para uma mudança positiva. E chegamos ao fim desse intenso debate sobre esse assunto e eu queria saber o principal, o mais valioso, a sua opinião sobre esse tema. A Virginia errou ou não ao fazer anúncio de casas de apostas, beleza? Então escreva aqui embaixo, não deixe de curtir esse vídeo. Se inscreva no canal para você ver também outros debates sobre outros temas. Esse canal não fala só sobre debates, mas falamos também sobre inteligência artificial, sobre negócio, sobre digital, como você pode aproveitar tudo isso na sua vida, beleza? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!